Olá, bem-vindo a mais uma edição do Planetário Café, um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos ligados à astronomia, planetários, educação e museus em ciência. Em cada edição, trazemos um convidado diferente, conversando com os astrônomos do planetário. Na edição de hoje, temos os astrônomos Paulo César Pereira, Naelton Araújo e eu, Jorge Marcelino. Bom, nosso convidado de hoje possui graduação em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em astronomia pela Universidade de São Paulo, foi coordenador do programa de pós-graduação em astronomia da UFRJ entre 2006 e 2010, e depois, em 2012 a 2014. Atualmente, é associado à União Astronômica Internacional, sócio efetivo da Sociedade Astronômica Brasileira, professor associado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, editor da Revista Brasileira de Astronomia e diretor do Observatório do Valongo, da UFRJ. Atua na área de astronomia com ênfase em evolução química da galáxia, principalmente em abundâncias estelares, tipos tardios estelares, idades das estrelas e cinemática estelar. Descobriu em 2004, juntamente com Steve Magedes, a nuvem estelar Triângulo Andrômeda, que orbita a Via Láctea. Além de tudo isso, ainda encontra tempo para escrever. É autor do livro de ficção O Rei Adulto. Hélio, meu grande amigo, seja muito bem-vindo ao Planetário Café e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Jorge. É um prazer receber o convite, estar com vocês, colegas de graduação, que se formaram um pouco antes, um pouco depois de mim, em particular 2 veteranos e um colega de turma, e estar agora podendo conversar com vocês é um prazer bastante grande. Hélio, é muito bom ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigado por aceitar esse convite que nós fizemos, tá? É uma grande alegria estar aí rodeado por astros, né? Como vocês. Eu diria que é um evento tão ou mais raro quanto a conjunção que nós teremos agora no dia 21 de dezembro, né, com Júpiter e Saturno. Finalmente conseguimos nos reunir. Bom, Hélio, você hoje é diretor, né, do Observatório do Valongo da UFRJ e é presidente da SAB, que é a Sociedade Astronômica Brasileira, né? Eu queria saber e pedir que você falasse para os nossos, né, os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha, como foi que começou essa paixão pela astronomia que acabou agora te levando, né, a esse momento que você se encontra na tua carreira, né? Como é que tudo isso começou? Bem, como muitos, isso começou durante a minha infância ainda. Eu me lembro que por volta dos 8 anos eu já gostava bastante de observar o céu, mas um evento que se tornou determinante foi o eclipse solar de 1980. Foi a primeira vez que eu vi aquele eclipse. Eu passei por todas aquelas etapas de pegar um pedaço de vidro, esfumaçá-lo com uma vela, e observei no terraço da casa da minha avó. E eu me lembro vividamente que o astrônomo Ronaldo Rogério Mourão foi entrevistado na TV naquela época, e ele tinha sido perguntado sobre quando seria o próximo eclipse visível no Brasil. E ele afirmou que seria em 1994, né? Seria no sul do país. Aquela data ficou gravada na minha cabeça e eu queria assistir aquele fenômeno, né? Apesar de que seria 14 anos ainda adiante. Bom, depois, com o tempo, eu acabei indo tomando outros rumos. Eu
fui fazer o segundo grau numa escola militar, que era o Colégio Naval. O Colégio Naval, basicamente, foi por influência paterna, que queria que tivesse um filho militar. Mas ainda no Colégio Naval aconteceu a passagem do cometa Halley, e aquilo me fez relembrar da paixão por astronomia. Um pouco antes disso foi também o acidente da Challenger, mais ou menos em 1986, os dois eventos. Então, junto com o Colégio Naval, ficou aquela ideia de que a astronomia era algo que me cativava. Em 1987, já no segundo ano do colégio, eu comprei um livro do Carl Sagan. Já conheci o Carl Sagan, né, por conta da primeira série Contato, também em 1980, que passava na TV, na mesma época do eclipse de 1980. Então, comprei o livro Contato do Carl Sagan, li, e eu me apaixonei pela descrição da vida do astrônomo. O Contato narra a história da Eleanor Arrow, que é uma radioastrônoma que busca sinais de vida de civilizações extraterrestres. Chega um sinal desses nos radiotelescópios da Terra, mas o sinal chega codificado, e além do mais, para você ter o sinal completo, várias nações do mundo precisam pegar parte do sinal, porque ele está vindo de uma região do céu. Os Estados Unidos sozinhos não conseguiam pegar o sinal inteiro. Então, isso envolve a necessidade de fazer uma colaboração internacional, ao fim da qual, então, se chega a um consórcio e se consegue codificar a mensagem em que você tem instruções para construir uma máquina, né? Mas a descrição da vida do astrônomo, da maneira como ela se dedicava à ciência, eventualmente, às vezes, tendo de deixar de lado a família e todas as questões de interação social, elas faziam eco com o que eu me sentia. Eu, basicamente, me senti representado naquela história. E não me sentia, já na época, representado na Marinha. Então, acabou que eu fiquei com essas duas coisas na cabeça. Marinha, de um lado, porque eu queria completar o meu segundo grau, e a astronomia do outro. Eu passei a dizer para todo mundo no Colégio Naval que eu ia fazer astronomia, embora meus colegas não acreditassem. Na época, era considerado meio que uma fuga, né? Eu estava deixando de lado várias coisas que, lá na rotina militar, por exemplo, eu ia fazer educação física, porque eu era obrigado, mas eu dizia para o meu instrutor que eu não quero fazer isso, porque eu quero fazer astronomia. Aí, com o passar do tempo, acabou que eu saí do Colégio Naval, fui fazer, de fato, vestibular de astronomia e entrei, né? Aí vai começar outra história, que é como você persiste na astronomia. É diferente do que te leva à astronomia. Persistir é uma outra história. Mas eu diria que o que me levou à astronomia foi essa paixão antiga, foi um evento do passado, que não é exclusividade minha, acho que muito de nós é motivado por alguma coisa, né? Inclusive, me lembro que o próprio Hipparcos, pelo que se diz na história, né, ele se motivou a fazer o catálogo dele depois que ele viu uma supernova. O próprio Tycho também se interessou por astronomia, por ver fenômenos celestes. Então, são fenômenos que às vezes a gente vê durante a infância e que eventualmente vão despertar aquela paixão, que é uma paixão mais emotiva, né, que ela não é exatamente ainda intelectual, né? Talvez seja por um ponto de vista mais de curiosidade, mas é muito mais emotiva, e que me levou para a astronomia, onde eu conheci vocês lá. Muito bom estar conversando com você, Hélio. Realmente é legal a gente ver o pessoal que a gente conviveu lá no Valongo e tal, e ele poder ter a oportunidade agora de estar conversando, vendo o seu histórico de pesquisador. Mas além do seu aspecto de pesquisador, de astronomia, a gente sabe que você gosta de línguas, né? Um linguista, né? Esperanto, estava conversando agora sobre chinês, né? Sobre mandarim, que você gosta, e também sobre você é autor de um livro, né? De ficção, né? O Rei Adulto. Conta para a gente um pouquinho essa sua influência, essas perspectivas que você tem sobre isso, de que maneira isso dialoga com a sua veia de pesquisador, ou não dialoga, como é que é isso? Bom, gostar de idiomas também talvez tenha sido algo antigo. Eu não consigo, ao contrário da astronomia, identificar um evento que tenha me feito fazer isso, né?
Mas ainda durante a adolescência e também lá no Colégio Naval, eu já buscava livros de idiomas em geral, que foi quando eu conheci o Esperanto pela primeira vez, em um livro destinado a você aprender ouvindo o Esperanto no rádio. Então, acabou que eu peguei o livro e eu resolvi aprender sozinho, mesmo não tendo o áudio. Isso foi aos 16 anos. Eu me lembro que, lendo o livro em um mês, eu já consegui escrever uma carta em Esperanto. E aí eu consegui constatar para mim mesmo que era uma língua fácil de aprender. No ano seguinte, né, com 17, eu fui visitar a Associação Esperantista do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Carioca. E eu fui atrás de livro para comprar, mas naquele momento que eu fui num sábado, estava acontecendo um evento com vários expoentes do movimento esperantista carioca, e aí o vendedor de livro pediu para que eu ficasse, porque não havia tantos jovens assim interessados em Esperanto. O mais engraçado para mim foi, pela primeira vez, ouvir o Esperanto, porque antes eu só sabia a descrição do que estava escrito no livro e a leitura. E eu consegui não apenas entender o que estava sendo falado, mas eu percebi que a descrição do livro, do som, era idêntico ao que eu tinha entendido, de fato, né? Daí vem essa ligação com o Esperanto forte. Agora, de um modo geral, quem gosta de Esperanto também gosta de idiomas. Porque para você ir se interessar por um idioma artificial, normalmente você tem interesse por outros. E embora o Esperanto não seja um idioma muito conhecido, ele facilita o seu aprendizado de outros. E como ele é formado por radicais de várias outras línguas indo-europeias, e a sua gramática é aglutinativa, como a de uma língua oriental, saber dele te dá um conhecimento sobre análise sintática e te permite construir frases e entender vários outros idiomas que não tem nada a ver com o Esperanto, mas com muito mais facilidade, né? Bom, esse interesse foi se aprofundando em termos de aprender sobre a história da língua portuguesa também. Depois eu comecei a me interessar por alemão. Aí a ideia do alemão vem de um livro que tem relação com o que veio a ser depois o meu livro Rei Adulto. Lá por volta dos 19 anos, né, quando a gente está saindo da adolescência, começando a migrar já na vida adulta, eventualmente pelo fato de ter tido uma adolescência na Marinha, bem diferente da maior parte dos outros adolescentes, dos colegas de turma e assim por diante, eu senti uma dificuldade muito grande de me enquadrar, de aceitar a vida adulta, né, de largar a adolescência e admitir tudo que a vida adulta implicava, com as suas responsabilidades e assim por diante. E aquilo foi me deixando num estado de ansiedade muito grande, do qual eu só, na verdade, encontrei uma saída depois que eu li um livro chamado A História Sem Fim, do Michael Ende. Esse livro que basicamente conta a história de um menino que entra num mundo de fantasia que equivale a um próprio livro, para fugir da sua realidade, me dava respostas do que eu queria buscar, do que eu estava querendo buscar. É o seguinte: eu estou me tornando adulto, mas o que eu vou levar comigo do que eu sou para a minha vida adulta? É isso que era o meu dilema. Eu queria basicamente, eu pensava no seguinte: eu vou ser um adulto que não vai realizar os sonhos que eu tinha quando eu era criança. Eu tinha sonhos quando eu era criança que eram completamente diferentes dos sonhos que eu vinha a ter quando eu estava lá com 19, 20 anos. Então, qual era o meu compromisso com a criança que eu tinha sido? E aí eu ficava pensando, em função da astronomia, né? Imagina que a gente faça uma viagem para o passado, que se isso fosse possível, se eu conseguisse ir para o passado, eu me encontrasse, e a criança que eu fui perguntasse a mim mesmo: você realizou meus sonhos? O que eu ia falar? Eu falei assim: os seus sonhos não são mais meus. Só que a questão é que eu era herdeiro daquela pessoa. Então, todas essas questões filosóficas, pessoais,
estavam me perturbando a um ponto em que me deixavam disfuncional no próprio curso. Juntavam com isso também o fato de que você tinha pouca perspectiva de emprego imediato, né? Então, a gente entra na astronomia sabendo que você só vai ficar empregado depois de completar mestrado, doutorado. Eu estava lá no terceiro período, querendo, às vezes, me tornar independente, sair de casa, ter o meu próprio dinheiro, eu não conseguia ter nada. Então, ao mesmo tempo que eu sentia necessidade de ser adulto, eu não tinha a mínima condição de conseguir fazer tudo aquilo. Então, o Michael Ende, naquele livro, ele me deu uma ideia muito curiosa sobre o amadurecimento. Eu considerei que existia uma coisa que a gente traz da vida infantil que a gente não perde e que a gente leva conosco e que às vezes é perdida porque a gente esquece, que é a criatividade. Para mim, aquilo que era a minha resposta. E aí eu comecei a escrever um livro contando essa história, contando basicamente parte da história do que eu vivenciei, de um menino que não queria crescer ou não sabe como crescer. Então ele vive num mundo de fantasia onde só existem crianças. E o irmão mais velho dele cresceu e justamente por ter crescido deixou de ser criança. Abandona esse mundo do qual ele vive, onde as crianças constroem só com a imaginação. E aí ele quer, de alguma maneira, encontrar esse irmão e trazer esse irmão de volta para o mundo da fantasia. Então o livro vai se desenvolver no sentido de ele amadurecer e de ele entender que isso não é viável, que você, quando sai da infância, você não volta para ela, mas você leva algo dela consigo. E isso é muito importante. O que é que você vai levar consigo adiante? Então, da leitura do Michael Ende, o autor escrevia com uma capacidade fantástica de juntar personagens que me atraiu bastante, né? Depois eu fui conhecer parte da vida dele e descobri que ele era filho de um pintor surrealista. E não é à toa, porque os cenários que ele cria são realmente surreais, né? E eu fiquei com aquela ideia de eu tenho de aprender alemão, porque eu quero ler esse livro no original. Isso foi também um sonho que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo alemão sozinho, desde 1991 até hoje eu faço o Duolingo de alemão, tento aprender, tem vários livros de alemão, mas ao contrário do Esperanto, aquilo ali foi realmente um desafio. Aprender alemão sozinho não é igual aprender Esperanto. E eu consigo ler razoavelmente bem várias frases em Esperanto, em alemão. Consigo entender alemão falado também um pouquinho, mas eu não me atrevo a falar. Ou falo frases muito banais. Acabou que eu cheguei a ter a oportunidade de visitar a Alemanha em 2000 e 2004. Em 2000, por exemplo, eu tive o sonho de saber alemão o suficiente para ir, né, numa livraria e pedir o livro do Michael Ende em alemão. Foi a primeira coisa que eu fiz, depois de pousar, e fui atrás de uma livraria, aí fui e pedi o livro do Michael Ende em alemão. Obviamente, a vendedora não entendeu o que eu falava. Mas aí eu repeti, aí eu falei a História Sem Fim, né, em alemão, de Unendliche Geschichte, e aí finalmente ela me apontou onde estavam os livros. Aí fui e comprei, tem até hoje na minha estante eles. Tentei já começar a ler, mas sempre tem alguma coisa que faz, não, vou deixar isso para depois. E ficou, né? Acabou que o meu livro mesmo, ele começou a ser escrito ainda durante a graduação em astronomia, e ele sofreu interrupção por conta do meu TCC, depois eu parei por conta do mestrado, depois eu parei por conta do doutorado. Então, ele durou ao todo 10 anos de escrita. E ele é longo, né? Ele é um livro que tem 240 mil palavras, 52 capítulos. E ele
acabou sendo longo porque, na verdade, eu também não tinha muito claro o que significava amadurecer, nem o que significava o rei adulto, que é o personagem da história, o personagem lendário. Até eu definir o que seria esse personagem lendário, que seria o menino que nunca deixou de ser criança, cresceu sem nunca deixar de ser criança. Isso demorou o meu próprio amadurecimento. Então, lá por volta dos 30 anos, quando eu já estava já no meu primeiro pós-doutorado, eu consegui concluir a história. Agora, o interesse por idiomas continuou, independente do livro. Eu uso ele atualmente por conta de um livro de astronomia que tem nomes estelares e que envolve conhecimento de chinês, de árabe, de alemão, italiano e assim por diante. Então, esse era um dos motivos de eu aprender mandarim no momento. Porque esse livro foi escrito em 1899 e ele está com uma grafia de chinês que está completamente desatualizada. Então, eu não estou só apenas traduzindo para o português. Eu estou adaptando toda a grafia para Pinyin, que é a grafia atual do chinês. Estou fazendo a mesma coisa para o árabe. Então, eu acabo tendo de aprender um pouquinho de cada coisa. Eu me lembro que o Paulo estava estudando árabe quando a gente era aluno de graduação. Pô, que lembrança agora que você puxou, hein? É verdade, realmente. Na verdade, era mais uma imersão cultural, né? Assim, eu frequentava a sociedade muçulmana lá no centro do Rio de Janeiro e entre as diversas coisas que eu aprendia, tinha também o árabe, mas era uma imersão cultural também, né? Eu acompanhava um pouco dos rituais religiosos deles, enfim, né? Conheci um pouquinho da vida deles. Pô, grande lembrança que você trouxe agora. É interessante, tá vendo? Isso aqui chamou a minha atenção, porque eu gostava de idiomas. A primeira vez que eu vi o Legal. árabe escrito foi você escrevendo. Pô, legal. Aí acaba que, embora o Readuto seja uma parte literária, ele tem assim um pouquinho de pendor de astronomia, assim, né? É na verdade uma história de fantasia, mas por exemplo eu coloquei na história a descrição do céu visto pelas crianças. Então tem a constelação do sorvete, tem a constelação do ursinho de pelúcia, que seria a ursa menor, tem a navio de papel, como seria o Argo, e assim por diante. Eu fiz isso, inclusive coloquei no blog da história e nas minhas redes sociais, às vezes aparece esse mapa que eu fiz com a versão infantil do céu. Que legal, Hélio, muito legal. Como você, eu sei que você é uma pessoa mais tímida, né? A gente já se conhece há mais de 30 anos. Eu vou mostrar o livro dele para quem quiser conhecer, o Rei Adulto. Eu tenho as duas versões, tem a versão primeira, que vai valer uma fortuna no futuro, tá? Autografada, todas elas, a segunda está aqui. Eu vou até, não vou me levantar, que eu estou de bermuda, né? Aí não vai ser legal. Mas eu tenho a segunda versão aqui também comigo, que também está autografada, e isso é para o futuro. Já tenho certeza que vai ser um super sucesso, eu vou ter isso aqui. Bom, obrigado. Mas todos nós aqui dessa bancada fazemos parte do grupo de astrônomos formados no Observatório do Valongo, na UFRJ, no qual você é o diretor, você que o Naelton é o 99º, o Paulo é o 100º aluno e você é o 101º. A turma não sabe disso não, mas nós estamos aqui bem intercalados aqui. Eu sou um pouquinho depois, né? Mas sou mais novo, nem nasceu cabelo ainda, o Paulo gosta de falar isso muito, né? Então, mas as pessoas não conhecem o Observatório do Valongo. E você é o diretor de lá e conhece muito da história do observatório. Você podia contar um pouquinho para a gente sobre essa história, como se formou o Observatório do Valongo, algumas confusões, tá? E como é que se deu o curso de astronomia? Claro, se você tiver algum fato anedótico, ia ser bem engraçado aqui, para quem não conhece, ter uma ideia de como é aquele observatório, que eu acho que é uma ilha, né? um oásis no centro do Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso. Ninguém acreditaria, se me contasse, eu não acreditaria que existe esse lugar no centro da cidade, tá bom? Bom, eu cheguei ao observatório com 18 anos, né, como
imagino que vocês e muitos outros alunos, quando chegam pela primeira vez, e a sensação de você subir a ladeira, chegar no topo cansado e, de repente, se deparar com a vista da cúpula em cima, a cúpula enorme em cima de um prédio, é assim, de espantar. Não tem como não ficar maravilhado à primeira vista quando chega, né? E depois você vai ficando maravilhado com o local em si, porque é como se estivesse ali, numa cidade grande, e ao mesmo tempo está num cantinho, só seu. Um cantinho onde os alunos se conhecem todos os professores conhecem os alunos, o relacionamento é bom, é como se fosse ali a sua própria fazenda, né? Até mesmo porque o observatório mantém ainda aquele aspecto de chácara, do qual ele nunca perdeu, né? Bom, o observatório também tem uma história de resignação e de luta, né? Ele é um sobrevivente de várias situações, né? Desde a sua formação original, ele foi fundado em 1881. Então, no próximo ano, a gente vai estar com 140 anos do observatório. Mas ele tinha um outro nome antes e ficava no outro local, né? Ele era o Observatório Astronômico da Escola Politécnica. E era um local dos engenheiros que faziam geodésia e astronomia esférica. Então, quando ele foi fundado, ele não foi fundado pensando em fazer pesquisa sobre galáxia, né? Nem existia ainda o conceito de galáxia, a não ser a nossa. Ele tinha como destinação ser o local onde os guarda-marinhas teriam aula. Aí, novamente, até me faz pensar na época do Colégio Naval, né? Porque o guarda-marinha era justamente o pessoal da Escola Naval. Tinha aula no observatório lá antigo. E ele, então, desde o começo, tinha essa vocação para ser local de ensino. E ele foi fundado como uma dissidência do Imperial Observatório, por conta de uma briga pessoal, aparentemente, né? Existia um pesquisador brasileiro, baiano, muito briguento, chamado Manuel Pereira Passos, engenheiro e astrônomo. E ele era brilhante e tinha como objetivo, aparentemente, se tornar o maior do Brasil na época, né? Só que o imperador deu a direção do Imperial Observatório para o Emmanuel Lier, francês. E o que a gente imagina é que isso foi algo intragável para ele, porque a partir de então, o Manuel Pereira Reis começou a questionar a competência científica do Emmanuel Lier, entre outras coisas, dizendo que o Emmanuel Lier não sabia calcular o meridiano da cidade do Rio de Janeiro e que ele tinha um método melhor para isso. Então, essa briga se propagou por, sei lá, cerca de 20, 25 anos, entrou até no período da República, em que, como o Manuel Pereira Reis tinha um bom trânsito com os deputados, ele bombardeava o Observatório, já o Observatório Nacional, através da Câmara dos Deputados. E tinha deputado querendo convocar o Emmanuel Lier para ir para a Câmara para explicar por que o meridiano estava calculado errado. Você imagina hoje em dia, né? A Câmara dos Deputados se preocupada com o meridiano do Rio de Janeiro. Mas o fato foi, então, que ele conseguiu, né? Em 1879, ele conseguiu a doação de um terreno no topo do Morro de Santo Antônio. A doação foi feita pela Marinha. Era para construir esse observatório. Ele dizendo que não, esse observatório seria um observatório voltado para a Marinha. Acabou que ele, aparentemente, deu um golpe até no próprio pessoal da Escola Naval, e o observatório se juntou com a Escola Central, que veio assim, então, a Escola Politécnica depois. E aí ele ficou no topo do Morro de Santo Antônio. Ele conseguiu, graças à sua influência política, uma dotação orçamentária grande, construiu vários prédios, comprou equipamentos que, na época, eram os melhores do Brasil. Então, por incrível que pareça, o Manuel Pereira Reis conseguiu comprar o telescópio que era o maior do Brasil na época, que é o atual Cook, que atualmente é o terceiro maior refrator do Brasil. Pouco tempo depois, né, menos de algumas décadas depois,
o Observatório Nacional acabou conseguindo também comprar equipamentos parecidos. Então, esse observatório ficou formando engenheiros, astrônomos, para a Escola Politécnica até mais ou menos 1922. E aí começou uma discussão muito intensa na cidade sobre a remoção do observatório do Morro de Santo Antônio, porque a Câmara de Vereadores, na época, queria arrasar o Morro de Santo Antônio. Já tinha arrasado o Morro do Castelo, o Observatório Nacional já tinha sido obrigado a se mudar, foi parar em São Cristóvão, e o Observatório Astronômico da Escola Politécnica também tinha de buscar um outro local para ir. Aí a Prefeitura do Rio de Janeiro, cujo prefeito era o engenheiro Paulo de Fronten, e junto com o Carlos Sampaio, eles conseguiram fazer com que uma companhia chamada Santa Cruz comprasse uma chácara no Morro da Conceição. Era uma chácara antiga da família Costa Barros. E essa chácara, a Chácara do Valongo, então foi comprada e trocada. A Escola Politécnica recebeu essa chácara, a companhia Santa Cruz fez a transferência de todos os equipamentos, é ela que pagou. Do contrário, eu acho que essa transferência nunca teria sido feita. Ela pagou toda a transferência ao longo de 1924 e 26. Basicamente, quase que todo o observatório que existia no Morro de Santo Antônio foi levado para o Morro da Conceição. Como era um outro local, ele mudou de nome, que agora é uma outra coordenada geográfica. Então passou a se chamar de Observatório do Morro do Valongo, posteriormente o Observatório do Valongo. E o Morro de Santo Antônio acabou sendo derrubado, né? Ou pelo menos parcialmente, sobrou o convento. Bom, no Morro da Conceição começou a ter um outro problema. Os alunos do curso de geodésia e que faziam a cadeira de astronomia começaram a questionar que o observatório ficava muito longe, que a Escola Politécnica ficava ali no Largo da Carioca. E não parece ser tão longe assim, você está no Morro da Conceição e o Largo da Carioca, mas não existia Presidente Vargas. A Avenida Presidente Vargas não tinha sido construída, então eram muito ruazinhas pequenas. E não havia transporte direto. Então, para ir para lá e voltar à noite era complicado para os alunos. Eles começaram a reclamar. O observatório começou a ser deixado de lado. Começou a ser abandonado. Existia um caseiro que era um engenheiro que tomava conta do lugar, que era chamado Orozimbo do Nascimento. Ele não era caseiro propriamente dito, ele era um engenheiro que morava dentro do observatório. E ele que dava as aulas de astronomia prática. Por volta de 1936, ele faleceu e não tinha mais interessado na Escola Politécnica em dar essas aulas. Aí a Escola Politécnica largou de mão do terreno. Basicamente cuidava muito pouco, às vezes ia alguém, mas o observatório passou a ser cuidado por uma outra família de caseiros, que inclusive começaram a criar porcos dentro das cúpulas e no meio lá dos equipamentos. E por volta de 1957, quando o Sputnik foi lançado, começou uma discussão na sociedade brasileira, em particular carioca, de que o Brasil tinha de ingressar na corrida espacial. Houve também o Ano Internacional da Geodésia, em 1958, e houve uma outra dissidência no Observatório Nacional. Agora era um outro diretor, Lélio Gama, e 3 astrônomos brigaram de frente com ele, o Alércio Gomes, o Mário Dias e o Luiz Eduardo Machado. E eles, eu não sei a natureza da briga, mas o fato é que eles conseguiram se transferir para a Escola Politécnica. Não, desculpa. Se transferiram para a Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, que veio a ser Universidade Federal do Rio de Janeiro depois. E aí eles começaram a dar um motivo para a sua própria transferência. Um dos motivos era utilizar o antigo observatório da Escola Politécnica, que estava abandonado. E para usá-lo, eles precisavam de um curso. Do contrário, eles estariam sobrando na Faculdade Nacional de Filosofia. Então, eles propuseram a criação do curso de astronomia, que acabou sendo criado em 1958, junto com o de geologia, de meteorologia, que não existia no Brasil. Foi toda uma leva de cursos que foi criada. Então, a partir de 1958, eles começam
a utilizar o campus do observatório para isso. Uma cessão foi feita da Escola Politécnica para que eles pudessem utilizar o terreno, porque o terreno era dos engenheiros. Haveria a passagem disso natural. Depois veio o golpe militar, e aí o golpe militar forçou a entrega na reestruturação da UFRJ. Como não havia mais interesse no uso do observatório pela engenharia, o observatório foi transformado em uma unidade suplementar do CCMN, do Centro de Ciências Matemáticas da Natureza. E depois, posteriormente, se tornou uma instituição, de fato, de pesquisa. Mas, em termos de anedotas, né, a gente pode contar que, em 1957, enquanto o Machado, o Alércio e o Mário Dias estavam tentando criar o curso de astronomia, estavam chamando o público para observar nos telescópios do observatório, houve um incidente muito curioso com um disco voador. Né? De repente, falaram que um disco voador foi observado no céu do Rio de Janeiro. E o Machado e os outros dois falaram que tinham visto o disco voador, junto também com o Cílio Vaz, que era professor e era capitão do exército de uma guarnição próxima. E eles falaram que correram até o Observatório do Valongo para utilizar a luneta Pazos, que fica na Casa da Bruxa, para observar o disco voador. E falaram que o disco voador tinha o formato de uma cruz. Bom, o Mourão conta essa história na forma de uma crônica, mas vocês podem procurar ela também nos jornais da época, porque isso criou uma discussão que durou mais de 2 semanas nos jornais. Chegou a ser capa de jornal, de última hora, e assim por diante. Em que astrônomos do Observatório do Valongo viram o disco voador, e aí o disco voador foi visto no dia seguinte na Praia do Leme. E aí estava dizendo que era o mesmo disco voador. Bom, o Mourão diz que, na noite em que o disco voador foi visto, o Vasco ganhou o campeonato. E que o que eles viram, na verdade, foi um balão na forma de uma cruz de Malta. Essa é a crônica do Mourão. Sempre o Vasquinho, né, professor? Isso está também Mas nos isso faz jornais muito da tempo, época. né? Isso faz muito tempo. Em 1958 era o famoso Expresso da Vitória, cara. Era o time que ganhava tudo. Isso está nos jornais da época, inclusive a questão da Cruz de Malta também, está também a questão do Vasco. Não deixa de ser engraçado toda essa história, inclusive porque o diretor do observatório na época era um engenheiro que dizia que os astrônomos, né, respectivos estavam simplesmente querendo chamar a imprensa para criar assim, o famoso clickbait, né? Só que não existia esse conceito na época, estavam querendo criar burburinho. Porque naquela época lá, a ideia de disco voador estava começando a aparecer, então parecia ter algum sentido, né? Não era muito claro, mas esse engenheiro, ele falou assim, vocês estão loucos? Vocês viram um disco voador numa luneta eu não consigo ver nem um urubu voando. E aí a manchete do jornal nesse dia é, com luneta você não pode ver nem urubu voando. É muito curioso tudo isso, né? Criou também uma lenda própria do disco voador do Observatório do Valongo, mas isso ficou ali. Bom, mas assim, voltando ao tempo atual, né? Ter sido aluno, depois professor, ser diretor é muito, muito importante, muito legal. A parte frustrante é você não ter dinheiro para você colocar os seus sonhos em prática, né? O orçamento que a gente tem é muito pequeno e eu já me convenci de que muitas das coisas que eu queria fazer eu não vou conseguir fazer. No máximo, eu vou conseguir dar a ideia para que a ideia fique lá girando lá no corpo social do observatório e em algum momento no futuro alguém vai fazer, talvez um aluno meu que vai ser diretor. Infelizmente, a gente tem de viver com essa realidade. Legal, muito legal essa história que você contou. Depois, né, você partiu da Cruz de Malta para o Urubu, né? Tá certo. Foi inconsciente, eu suponho. Você agora, como
presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, você também está tendo uma oportunidade de ter uma visão também, de repente, mais ampla da astronomia no nosso país. Como é que você enxerga a trajetória não só da SAB, Sociedade Astronômica Brasileira, como da própria astronomia brasileira? Bem, é uma ciência que ainda não está plenamente consolidada no Brasil. Pelo menos essa é a minha avaliação. Existe programas de pós-graduação já bem antigos. Programa de pós-graduação do Observatório Nacional, o primeiro deles, pelo menos desde 1975, já formou uma quantidade grande de doutores, né? E existem alguns programas mais recentes, o próprio programa de doutorado do Observatório do Valongo foi criado em 2010. O que não existe é uma conscientização na sociedade brasileira da relevância de você ter programas de astronomia. Mas isso é uma consequência não só da astronomia, mas da falta de perspectiva de você pensar que o país pode produzir conhecimento científico. Então, de um modo geral, o nosso país ele produz conhecimento científico regularmente em áreas de aplicação comercial direta. Então, a gente tem a excelência da Embrapa, a gente tem a excelência da pesquisa da Petrobras para desenvolver tecnologia de exploração, de extração de petróleo em profundidades. E as outras áreas que você não tem uma aplicação imediata ficam muito ao rumo do humor das agências governamentais, em particular de quem está no topo. Tá? Aí depende muito de quem está, dos partidos que estão no topo, né? Até pouco tempo atrás, a gente passava por uma situação em que tinha pouco dinheiro, mas tinha uma visão de que a ciência era necessária. Nos dias atuais, é até questionável a gente saber se quem está no topo, dando as cartas, pensa da mesma forma. Então, em função disso, a astronomia ela passa por momentos em que você tem uma quantidade de dinheiro que não é grande, mas é suficiente para você formar pessoal e absorver esse pessoal e investir em equipamentos de grande porte que vão ser utilizados para pesquisa e períodos de vacas magras em que você não sabe exatamente para onde você vai. Formar-se nos anos 90 foi um desafio, mas eu acho que formar-se no ano atual é um desafio ainda maior. E o meu conselho para estudante é: você tem de se formar, em algum momento você vai ter de ir para o exterior, porque para você ter perspectiva de um bom emprego, você tem de ter experiência no exterior. E, além de mais, você tem de esperar que a situação brasileira, a economia, volte a um patamar tal que o país comece a pensar em termos de investimento. Do contrário, a gente fica patinando, a gente não sai de lugar nenhum, né? Então, eu já estou na diretoria da SAB já há um certo tempo. Em 2008 até 2012, eu estava como secretário. A partir de 2016, eu fui secretário-geral. Depois de 2018, 2019, eu fui vice-presidente e agora presidente. Então, eu já tenho, por exposição, né, uma visão da SAB e contato com outras realidades que é um pouco melhor do que eu teria se eu fosse só professor. É um desafio também ser diretor do observatório e, ao mesmo tempo, presidente da SAB. Mas os meus colegas me convenceram que eu faria uma boa gestão na SAB. Bom, eu estou há um mês já na SAB. A nossa primeira reunião de diretoria vai ser justamente amanhã. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a tomar um pouco mais de algumas ações. O nosso desafio na SAB não é tão diferente do
do que seja no observatório, porque o orçamento da SAB é baseado só em anuidade. A gente não tem uma fonte de recursos adicionais, né? A gente, quando promove uma reunião anual, a gente pode pleitear verba para algumas agências, em particular CNPq, CAPES, FAPERJ, FAPESP, às vezes FAPEMIG, para criar, para fomentar essa reunião, para trazer convidados. Agora a gente está num contexto em que a quantidade de dinheiro disponível para isso é pequena e, ao mesmo tempo, a gente nem sabe se pode se reunir presencialmente. A reunião desse ano foi cancelada. Não tínhamos tempo para adaptá-la para um formato online. A gente tinha já lançado os convites, já estava começando a receber já os aceites dos convidados internacionais, mas foi cancelada. A do próximo ano, a gente tem de avaliar um cenário duplo, porque a gente tem de tentar trabalhar com a possibilidade de fazer a presencial, mas, ao mesmo tempo, tem de ter algo guardado na manga para o caso dela não ser. Então, é uma dificuldade maior. Por outro lado, uma reunião que não seja presencial facilitaria a nossa vida, porque a gente está com menos recursos. As agências estão com menos recursos, elas estão disponibilizando menos. Só não é muito agradável. É o que a gente pode fazer, né? Diante do contexto da pandemia, muitos de nós nos adaptaram para trabalhar e funcionar de forma remota e forma online. Mas nada substitui a experiência para um aluno que está em formação de poder ir a uma reunião anual da SAB e encontrar pesquisadores, não só internacionais, mas também outros professores, às vezes professores brasileiros que escreveram livros, que eles conhecem, que são autores de livros, ou são pessoas que eles viram em entrevistas na TV, né? Um aluno da astronomia fica sempre fascinado com essa experiência. E é uma coisa que muda a carreira da pessoa, né? Porque quando você é aluno de um curso de graduação e você basicamente só está tendo aula, mas quando você vai participar de uma reunião científica e você vê aquilo que você aprendeu na aula, você é aluno de graduação, você está ali conversando com pessoas que já são doutores. Aquilo ali é uma experiência que poucos cursos têm essa capacidade. Porque são poucos os cursos em que você consegue pegar jovens na graduação e colocar direto em contato com o pessoal que já está formado e fazendo pesquisa. Então, eu acho muito importante, algo que me importa muito sempre foi a formação de profissionais, no caso da astronomia. Então, fazer a reunião presencial é algo que a gente gostaria. Uma das coisas que a astronomia no Brasil tem dificuldade é a questão da instrumentação. A gente não tem muito pessoal capaz de produzir instrumentos. O Laboratório Nacional de Astrofísica começou isso há cerca de 10 anos e está começando a se destacar bastante na capacidade de produzir instrumentos que, inclusive, estão sendo contratados por telescópios do exterior. Então, tem telescópios, observatórios, que estão em contato direto com o LNA para contratar um determinado equipamento que está sendo montado aqui e vai ser exportado para lá. Isso é pouco falado, né? Mas isso está sendo feito. Eles têm um laboratório de ótica que é o melhor daqui, da América do Sul. Isso foi desenvolvido no período que a gente estava com recursos. E também em função da visão do pessoal do LNA, que por acaso era, na época, dirigido pelo Bruno Vaz Castilho, né? Colega de nós também, que foi também do mesmo curso de graduação em astronomia. Então, mas, apesar disso, o nosso céu não é muito bom. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem muita tradição em equipamentos, o céu do Brasil não é tão bom assim para pesquisa astronômica. É muito úmido. Nas regiões em que ele é seco, você tem problema de queimada. Por exemplo, no norte, né? Você tem queimada na região do Pantanal ou em Goiás. Se você vai muito mais para o norte, não tem montanha muito alta.
por exemplo, no Nordeste. Aí você até encontra algumas regiões que são secas, que não têm poluição luminosa, mas não são tão altas. E aí você está abaixo da camada de nuvens. Então, não necessariamente você tem um céu com qualidade fotométrica. No Sul, é tudo úmido. De um modo geral, o céu do Brasil não é muito bom para astronomia óptica. Então, a gente deveria desenvolver mais a radioastronomia. Mas, tradicionalmente, a radioastronomia não ficou muito desenvolvida no Brasil. A gente poderia explorar direito esse potencial, né? Mas é uma questão da ciência, né? Os alunos, eles são formados por professores, então existem linhas de pesquisa que vão se propagando, vão se mantendo. Então, como não há um grupo de radioastronomia forte, você não tem formação de jovens em radioastronomia, a não ser quando eles vão para o exterior. E aí eles não têm, às vezes, interesse em voltar para o Brasil, porque no Brasil não tem um radiotelescópio de grande porte, digamos assim, né? E toda essa questão da linhagem, que eu acabei mencionando, você tem uma linhagem que vai se desenvolvendo, a pesquisa vai se aprofundando. Isso explica também a necessidade de você não cortar financiamento de grupos de pesquisa. Então, às vezes, tem uma visão de que basta, você desmantela as universidades e faz de novo. Isso foi um discurso que apareceu muito no ano passado, né, associado à eleição de alguns candidatos. Desmantela tudo porque eles são paderneiros e você faz tudo de novo, do zero, mas você não faz do zero. Se você desmantela um grupo de pesquisa, esse grupo tem uma tradição, às vezes, de décadas. E todo aquele conhecimento é perdido. Você não vai pegar pessoas novas e começar do zero. Então, a parte do nosso problema de financiamento é isso. Você tem grupos que ficam ali minguando cada vez mais o financiamento, aí aqueles docentes e pesquisadores que vieram do exterior com muito incentivo para trabalhar, eles vão perdendo. Eles vão se acumulando, vão se acostumando a ficar basicamente fazendo pouca coisa. O mínimo que eles têm para receber o salário, porque eles não têm financiamento adequado para competir. Então, um dos nossos problemas como comunidade astronômica é falta de financiamento para a competição. Um professor recém-contratado nos Estados Unidos, às vezes vai receber uma verba de $1 milhão para desenvolver uma linha de pesquisa, para contratar pós-docs. Aqui a gente briga por 50 mil, ou às vezes menos, para comprar um computador. Tem editais que às vezes saem que cada pesquisador recebeu 5 mil. Então, é difícil. Você não tem dinheiro para ir para o exterior, para ir para um congresso, você precisa apresentar o seu trabalho, ser conhecido. Então, existem várias questões ligadas ao financiamento da ciência que faz com que a gente patine. Então, é um desafio que a SAB não tem como resolver. A gente pode se juntar a outras sociedades científicas, a SBPC, pressionar por verba, mas ainda assim, no final de tudo, é uma decisão política, é uma decisão de nação. A nação tem de decidir se quer ou não ter um corpo de cientistas, ou simplesmente está fazendo algumas coisas para distrair os universitários. Gostei muito do que você falou agora, realmente deu um retrato bem realista da nossa situação atualmente em termos da ciência, né? Mas mudando para um outro polo que tem a ver também com isso, né? Que é a questão da divulgação. Nós três aqui do Planetário lidamos com divulgação científica, que é uma outra vertente, né? Eu sempre gosto de lembrar daquele famoso tripé que as universidades por muito tempo usavam, que era ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que ainda é uma referência, um tripé, né? Se é um tripé, você não tem um tripé de 2 pés ou de um pé só, você precisa de um equilíbrio. E na parte da extensão vai tocar exatamente a questão da divulgação científica. Qual é a sua visão sobre a divulgação científica no Brasil? Quais ações que a SAB espera dos atuais divulgadores? Nós somos astrônomos formados em astronomia, temos o conteúdo de astronomia, mas tem também um perfil de divulgador que tem que não basta você conhecer, né? Acho muito interessante isso, que muitas pessoas acham que conhecendo um conteúdo elas já sabem divulgar. Isso não é a nossa realidade do dia a dia com o público. Vê que claramente, às vezes, o cara que mais sabe tem muita dificuldade de passar aquilo que ele entende de uma forma útil para o público, né? Então, eu sei que a SAB já teve uma comissão, não sei se ainda tem uma comissão
de ensino e uma de divulgação, não sei se são juntas, eu não lembro muito bem como é que está isso agora. Que ações você espera dessa interação entre divulgadores e pesquisadores, e a que a SAB possa estar envolvida? Bom, a SAB tem sim uma comissão de ensino, que também trabalha com a divulgação, com os dois. Além disso, a gente tem tentado abrir a sociedade, né, mostrando a importância da astronomia nas redes sociais. É uma consequência do mundo atual, né? A gente também ingressou dessa forma. Temos o Facebook, que é voltado à distribuição de material de astronomia, com um propósito mais científico. A gente tem também uma revista Brasileira de Astronomia, que foi criada para ser a nossa contrapartida para termos sócios júniores, porque a gente tinha sócios, estudantes de ensino médio, a gente queria oferecer algo, né? Estudante de ensino médio e no começo da graduação. E esse algo não podia ser a própria reunião anual da SAB, porque o nível é diferente. Então, criamos a revista Brasileira de Astronomia, que também é vendida para interessados de um modo geral. Eu diria que, no passado, havia uma visão mais elitista do que seria a divulgação. Havia já iniciativas isoladas de pessoas com conhecimento de astronomia que se dedicavam mais à divulgação. Por exemplo, o Mourão fazia isso direto. A imagem de que um astrônomo se dedicaria só à divulgação era mal vista. Eu acho que isso tem mudado com o passar do tempo, porque o Mourão fazia pesquisa, em um determinado momento ele simplesmente deixou um pouco de lado e passou a fazer divulgação. E não se pode negar a influência do Mourão para trazer vários jovens para a astronomia. O Mourão fazia o papel que o Carl Sagan tinha. Várias pessoas da nossa geração, era Carl Sagan no exterior e Mourão aqui. Eram os dois figuras referenciais. A divulgação é importante e ela pode ser feita em vários níveis, né? Aí a questão, justamente, é de que nível você quer abordar. Eu duvido que hoje em dia, pelo menos na universidade, no Observatório do Valongo, tenha pesquisador que, ao mesmo tempo, não saiba a importância da extensão, ou que não saiba a relevância de você se comunicar com o público. O que você vai ter são pessoas que conseguem fazer isso melhor ou pior. Tá? Existem pessoas que vão gostar mais de fazer, independente de conseguirem fazer bem. Existem pessoas que vão conseguir fazer bem, mas não é o foco principal. Tá? Mas a relevância disso, eu acho que não é questionável, porque a sociedade, de um modo geral, financia o planetário, financia a universidade, financia o Museu de Astronomia, e ela precisa ter um retorno. Não significa que todo mundo, toda a população quer saber de astronomia, mas existem pessoas da população que querem, e elas têm de saber que existe um serviço a ser prestado. Esse serviço não é só quando você liga para fazer a pergunta, estou vendo uma coisa no céu, um disco voador ou não é? Né? Ela tem de saber que ela pode receber conteúdo de qualidade, uma palestra, ou às vezes uma amostra. Né? O planetário se dedica a isso. A universidade, o Observatório do Valongo, se dedica a dar aulas e formar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma entrada na sociedade quando a gente faz o ciclo de palestra de astronomia para poetas. A SAB também tem isso, quando ela faz a revista, quando ela tem uma comissão dedicada a pensar na questão da divulgação, né? Essa questão vai muito além de simplesmente você ir até uma escola. Às vezes é simplesmente a imprensa. A imprensa quer contato com um profissional que vai falar de algo. A gente tem que ter uma lista, como já foram feitas no passado, listas de profissionais da SAB que podem falar sobre assuntos específicos. Ou, às vezes, a SAB quer alguém para comentar sobre a fosfina que apareceu em Vênus, ou sobre a sonda Hayabusa, que acabou de chegar com material asteroidal. Então, é papel da sociedade ter essas pessoas que vão fazer essa frente. É papel também da Sociedade Astronômica Brasileira, nesse caso, né?
de incentivar a que os espaços de ciências, os planetários, se qualifiquem, né? O planetário do Rio de Janeiro é o mais qualificado de todos, sem sombra de dúvida. A equipe é só de astrônomos. Mas tem vários planetários que, às vezes, tem pessoas que têm o conteúdo, mas não têm a formação em astronomia. Né? Planetários no interior do país. E é uma pena, porque a gente tem muita gente se formando com o conteúdo e que não encontra emprego, porque ela vai para o caminho principal buscando ser um pesquisador, quando ele poderia encontrar emprego numa área dessas como um divulgador. É uma pena porque esses planetários do interior, às vezes, não abrem as vagas. E poderiam ter uma pessoa adicional que não ia custar quase nada para uma prefeitura para manter esse salário. Mas seria uma pessoa qualificada para dar uma outra cara para esse espaço. E quem tem a ganhar com isso é só a sociedade, porque você tem alguém capaz de traduzir essas notícias, todos esses acontecimentos, para uma linguagem que o público da região vai entender. Então, é fundamental o trabalho de divulgação. Aí é algo que eu busco fazer no tempo que eu tenho, porque eu também tenho de dar aula, também tenho de fazer gestão, né, e fazer pesquisa, mas não é algo que eu deixo de fazer. Acho que é isso aí mesmo. Acho que, inclusive, acho interessante que a SAB cada vez está mais aberta a entrar a participação de divulgadores. Eu tenho encontrado com muitos colegas, quando eu participava mais, há muito tempo eu não tenho participado tanto, gostaria de participar mais, nossos colegas também, mas é um espaço aberto para os divulgadores, isso é muito interessante. E acho que a gente tem, hoje em dia, um espaço, uma comunicação. E nós, no planetário, como viemos de uma formação de graduação em astronomia, muitas vezes a gente pode servir de intermediador entre uma pessoa que não tem a formação, não só para o público, mas entre outros divulgadores também. Então, acho que a gente tem essa relação com o planetário e a SAB, o Valongo também, claro, é uma coisa que só tem a somar para todos os lados, né? Tanto para nós quanto para vocês. Eu fico muito feliz de ter esses contatos, essas pontes agora, né? Que a gente tem bem clara. Agora, eu vou pedir para você, para fazer suas considerações finais aqui, já que a gente está chegando ao final dessa edição do Planetário Café. Está aberto aí para você falar sobre o que você quiser, sobre algum assunto que a gente não abordou. Bom, eu tinha falado que era diferente você entrar para a astronomia e se manter. É justamente a falta de regularidade de financiamento e de perspectiva de um emprego fácil, ou melhor, de um emprego fixo, ou que dure o suficiente para que você tenha o salário, que faz com que muita gente saia da astronomia. E quem sai da astronomia não necessariamente as pessoas que iam mal no curso. As pessoas saem porque elas precisam sobreviver. Algumas pessoas têm ajuda familiar e conseguem se manter no curso por mais tempo, enquanto ainda estão em formação. Outros têm uma carreira excelente à frente, mas vêm de famílias pobres, ou às vezes acontece algum evento pessoal e ela precisa se sustentar ou sustentar alguém. E aí ela vai sair do curso. Não só na astronomia, em todas as áreas de ciência básica, né? A astronomia aqui é o que a gente está falando, né? E talvez seja uma das mais evidentes porque ela não tem aplicação comercial direta. Então tem pouca perspectiva. Para essas pessoas, eu diria que se você consegue se manter, às vezes vale a pena você tentar chegar ao fim da graduação, pelo menos. Ter um diploma é melhor do que, eventualmente, você interromper anos de estudo que você já tem e tentar fazer algo novo e, eventualmente, às vezes, você acaba não completando também a segunda tentativa. Mesmo que você tenha um mestrado, doutorado e você não consiga um emprego como pesquisador em astronomia, essa formação vai te dar uma base muito grande para você trabalhar com ciência de dados e trabalhar também com a comunicação ao público, comunicação de ciências. Não vão faltar oportunidades ligadas, de alguma maneira, à ciência e
análise ou a pesquisa. Então, eu acho importante se manter. Eu mesmo pensei 2 vezes em largar o curso, por motivos pessoais, acabei me mantendo. Bom, cheguei até aqui, né? Não vou mais pensar em largar, né? Não tenho mais como. Já estou enredado demais. E, bom, e meio que para finalizar também, né? Me lembrar que a minha primeira atuação fora do curso de graduação foi justamente como monitor do Museu de Astronomia. E o Naelton era o meu chefe na época. Ele era o representante dos astrônomos no Museu de Astronomia. Foi em 1989, até o comecinho de 1990. Durou 6 Você está falando meses. datas, cara, isso denuncia a idade. Ele era um trilobita ainda, né? Você é um trilobita mesmo. Eu nem lembro disso. Mas foi uma atividade de divulgação, né? Então, eu comecei, era um curso de graduação, mas eu era monitor de um museu de ciências. Então, também era uma atividade de divulgação. Acabou que me ajudou a perder parte da timidez para falar para o público e depois para falar para estudantes também, né? Foi fundamental isso. Bom, Hélio e todo mundo, chegamos ao final dessa edição do Planetário Café. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos astrônomos Paulo César Pereira, ao grande amigo Naelton Araújo e especialmente a você, Hélio, com todo esse carinho que teve em nos brindar com todo esse seu conhecimento, todo isso que você nos explicou, tá? Aos nossos acompanhantes aqui, né, o pessoal que acompanha o nosso canal, eu gostaria de solicitar que continue visitando as nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Facebook e o canal do YouTube, né, que sempre traz novidades para todos. Então, muito obrigado e até a próxima.